Fala, torcedor vascaíno, o treinador Ramon Dias, ex-Vasco, foi demitido no dia de ontem no Corinthians. E me passou uma coisa na minha cabeça. O Fábio Carille está sob pressão do torcedor vascaíno e provavelmente da diretoria do Vasco. Caso o Fábio Carille caia do comando técnico do Vasco, você, torcedor vascaíno, aceitaria a volta do treinador argentino Ramon Dias ou não? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E o francês Dimitri Payet, que tem contrato com o Vasco até maio, mas por conta de um problema no seu passaporte, o jogador vai ficar no Vasco até julho de 2025. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal que ajuda pra caramba, beleza? Vamos tentar bater pelo menos aí uma meta de 30 likes nesse vídeo. Ajuda pra caramba aí o seu like aqui no nosso conteúdo. Agora vamos falar um pouco sobre o Ramon Dias. Eu peguei algumas estatísticas do Ramon Dias desde a época que ele estava treinando o Vasco da Gama. A gente vai colocar aqui em pauta esse assunto do Ramon e também do Dimitri Payet. Vamos lá. No dia de ontem, o Corinthians comunicou ao torcedor corintiano e tudo mais o desligamento do treinador Ramon Dias. Tá ali, ó. Ramon Dias deixa o comando técnico do Corinthians. Na quinta-feira, no dia de ontem, o Sport Clube Corinthians comunica o desligamento do treinador Ramon Dias do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Dias, que é o filho do Ramon Dias, que é o auxiliar dele, Bruno Uribarri e Osmar Ferreira, além do preparador físico Diego Pereira, que é um preparador físico que passou pelo Vasco, que durante esses últimos anos do Vasco da Gama, para mim foi o melhor preparador físico que passou pelo Vasco da Gama. E o Vasco não pode perder essa oportunidade. O Diego Pereira, ele mudou completamente o físico dos jogadores do Vasco na época que o Ramon estava no Vasco. Não sei se vocês lembram disso. E hoje o físico do Vasco é um físico ali de jogadores que, com todo respeito, mas jogadores que não aguentam jogar nem 90 minutos. Os jogadores do Vasco aguentam jogar 45 e olha lá, né? Então, o Diego Pereira é uma grande oportunidade o Vasco contratar. E lembrando, tá? Ele é vascaíno. Ele é vascaíno. O Vasco não pode perder essa oportunidade. Ele tá ali, ó. Dias chegou ao Corinthians em julho do ano passado, etc. Conquistou o Paulistão em 2025 e tudo mais. Enfim, o ponto é, né? Tá aqui, ó. O João Miranda postou nas suas redes sociais o seguinte: técnicos demitidos até a quarta rodada. Ramon Menezes no Fluminense, Pedro Caixinha no Santos, Gustavo Quinteiros no Grêmio e agora o Ramon Dias no Corinthians. Pressionados no cargo: Fábio Carille no Vasco, Renato Paiva no Botafogo, Luiz Zubeldia do São Paulo, Leonardo Jardim do Cruzeiro e o Pepa do Sport. Esses são os treinadores que estão pressionados pelos seus torcedores, pela diretoria e etc, né? Então é importante a gente mencionar esse ponto aí mesmo, ok? Então vamos lá. É o seguinte, eu peguei os dados do Ramon Dias na época que ele estava no Vasco da Gama. Tá aqui, ó. Segundo o Cifute Brasil, o Ramon Dias, na época que ele estava no Vasco, você pode ver os números do Ramon aqui. Posso até dar um zoom aqui maior para vocês? Vocês conseguem ver melhor aqui, eu acho. Números no Vasco. Ramon Dias, 43 jogos, 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Querendo ou não, são números bons. Tem mais vitória do que empate, tem mais vitória do que derrota. Então, o número do Ramon Dias no Vasco foi um número bom. O problema do Ramon no Vasco foi da maneira que ele saiu do Vasco da Gama. O torcedor tinha um carinho no Ramon, o Ramon tinha um carinho com o Vasco, só que a maneira que o Ramon saiu do Vasco da Gama é o ponto ali que provavelmente vai ser difícil ele voltar para o Vasco. Por que estou falando isso? Olha aqui. Não sei se vocês lembram disso, mas olha aqui, ó, o Analisa Vasco fez uma análise em relação a Ramon Dias. Com o Carille balançando no cargo, o nome de Ramon Dias voltou a ser lembrado. Ramon, que em pleno São Januário tomou 4 do Criciúma no ano passado. Não sei se vocês lembram disso, lá numa das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2024. Ramon, que sofreu para eliminar o Nova Iguaçu no Carioca, não conseguiu eliminar, né? O treinador em outro clube relembrou do Vasco em forma de respeitosa, se vocês lembram disso também. É claro que ele teve méritos no início, salvou o time do rebaixamento em 2023, foi um excelente trabalho nesse ano, inclusive. Conseguiu alguns bons jogos, mas o futebol que o Vasco jogava nos últimos meses com ele era fraco. Concordo plenamente. A gente foi eliminado para o Nova Iguaçu fraco tecnicamente, inferior ao Vasco, porque o Ramon era teimoso, insistia com Praxedes, com Rojas e etc. O próprio Galdames também. E tá aqui, ó, previsível e sem intensidade. O elenco era limitado? Sim.
mas ele insistia em escolhas questionáveis. O time não evoluía e os resultados simplesmente não vinham. Querer a volta do Ramon agora parece algo precipitado. É olhar para o passado recente sem filtro. Se é para cobrar mudanças, que sejam mudanças de verdade, disse ali o Analisa Vasco, o JMRTB. Então, informação importante pra gente saber sobre a situação do Ramon no Vasco. Eu quero a opinião de você, torcedor, inclusive, né? O que você acha sobre o Ramon? Apoia a volta do treinador argentino ou não no comando técnico do Vasco da Gama? Cara, fez um excelente trabalho em 2023 no Vasco, como o próprio JM falou no Analisa Vasco. Em 2023 chegou no Vasco ali totalmente, o Vasco estava praticamente sendo rebaixado do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu salvar o Vasco na última rodada? Foi, mas conseguiu salvar o Vasco ali, né, por um milagre. Em 2024, um início muito fraco do Ramon Dias, na minha opinião. Por quê, João? Porque no início de 2024 foi um ano em que o Ramon Dias, ele tinha um elenco muito melhor que o Nova Iguaçu e sofreu para eliminar o Nova Iguaçu do Campeonato Carioca. E não conseguiu. A final do ano passado do Campeonato Carioca podia ser Vasco e Flamengo. Ah, João, a gente perderia pro Flamengo. Beleza, perdeu. Mas a gente jogaria a final pelo menos. E nem isso a gente conseguiu ano passado. A gente foi eliminado pro poderoso Nova Iguaçu. E por escolhas questionáveis do Ramon Dias. Porque eu lembro muito bem. Ele colocava o Praxedes como titular, colocava o Rojas como titular e tudo mais. Então, cara, eu não acho que o Ramon, no momento, seja o melhor nome para ser treinador do Vasco. Mas caso acabe as opções, o Ramon Dias, lógico, eu aceitaria. Por mais que ele falou besteira também de respeitar o Vasco, na época que ele estava no Corinthians, aí ele teria que vir pro Vasco pedir desculpas pro torcedor vascaíno e tudo mais. Aí fazer um trabalho ali excelente, porque ele é um baita treinador. Se eu vou pegar os números do Ramon aqui, o número na carreira do Ramon, são números muito bons, né? São 610 jogos, 302 vitórias, 152 dois empates e 156 derrotas. São números muito bons ali do Ramon Dias. Então, cara, é um treinador ali que é experiente, sabe como que funciona a dinâmica do futebol brasileiro, questão de viagens e etc. Então, cara, é um treinador ali que no Vasco, não sei se daria certo, mas se o Vasco contratasse o Ramon, ele teria que pedir desculpa ao torcedor vascaíno pelas falas que ele teve ao Vasco, né, lá no Corinthians e etc, né? Enfim, quero até perguntar pra você, torcedor, aceitaria o Ramon de volta ou não? Qual é a sua opinião? Lembrando que vários treinadores aí que estavam livres no mercado, que estão livres ainda, estão negociando com seus clubes. O Mano Menezes está perto do Grêmio. Aí você pode ver ali também o próprio Dorival, que é cogitado muito aqui no Vasco, caso o Carille caia. Tá praticamente fechado com o Corinthians. Então, cara, a gente tá perdendo aquele leque de treinadores que estão livres. E aí, uma hora ou outra, vai acabar esse leque de oportunidade. O Diniz tá cogitado no Santos. Então, né, vamos ver o que vai acontecer. Mas, se acabar esse leque de treinadores, eu não negaria o Ramon, se ele pedisse desculpa ao Vasco, ao torcedor e tudo mais, eu não negaria. Mas o problema do Ramon é o seguinte também, né? Ele tem isso aqui também, ó. Após fechar com o Corinthians na época, o Ramon aciona o Vasco na FIFA da CBF cobrando 26 milhões de reais. Tem esse ponto também na justiça. Poderia ser um dos motivos dele voltar pro Vasco? Poderia. Que talvez ali ele deixaria essa dívida pro lado e tudo mais, deixaria essa queixa aí pro lado e tudo mais. Enfim, vamos esperar, né, gente? Vamos aguardar. Sábado tem um jogo muito decisivo pro Fábio Carille e pro Vasco da Gama, um clássico no Maracanã. O Vasco tem que vencer. Na minha opinião, dependendo da maneira que o Vasco perder para o Flamengo, ele vai ser demitido. Agora, o Vasco ganhou. Aí, beleza. Aí, tranquilo, maravilha. E aí, se ele perder contra o Flamengo no sábado, eu acho que vai ser difícil ele permanecer. Se ele permanecer, terça-feira tem outro jogo muito importante, ele vai ser vaiado no São Januário. Pode ter certeza absoluta disso, né? E aí, terça-feira é um jogo muito importante. Aí, se o Vasco perder novamente, aí, desculpa, né? Aí não tem condições de deixar o Carille no comando técnico do Vasco. Essa é a realidade. Bom, um outro ponto aqui agora, pessoal, sobre Dimitri Payet. O Payet, eu tinha feito um vídeo no dia de ontem, inclusive, falando que o contrato do Payet acabaria, no caso. Dia de ontem não, dia de antes de ontem, que o contrato do Payet acabaria ali em maio, e realmente acaba. Só que o problema é o seguinte aqui, ó. O Payet será jogador
será jogador até julho de 2025, tá? Do Vasco da Gama. O boletim informativo de registro de atletas, o BIRA, consta que o vínculo de Payet se encerra no dia 5 de maio, foi o que eu falei para vocês. Mas havia uma cláusula contratual que estendia seu contrato automaticamente. Apesar disso, a tendência é que o francês não tenha seu contrato renovado. Informação do GE Globo. E aí tá aqui também a matéria completa do GE. Contrato de Payet com Vasco termina em maio ou no fim de julho. Entenda. BIRA consta que vínculo se encerra no próximo dia 5, mas francês tem acordo para jogar por mais 3 meses no clube. Informação dada pelo Tébaro Schmidt, tá dando os créditos aí. O contrato de Payet com o Vasco não está tão perto do fim. Apesar do vínculo do francês com o clube ser até o dia 5 de maio no boletim informativo de registro de atletas do BIRA, da CBF, o meia tem contrato com o clube até o fim de julho desta temporada, tá? Perdão. O GE apurou que na assinatura do contrato em 2023, quando o Payet foi contratado pelo Vasco, havia uma questão condicionada ao passaporte do meia e não se pode fazer o vínculo até julho de 2025. O acordo entre as partes, no entanto, manteve-se até o sétimo mês do ano. Com o contrato até julho, Payet terá mais tempo em São Januário, mas esses devem ser os últimos meses do francês no Vasco. A tendência neste momento é que a diretoria não renove o contrato com camisa 10 do clube. E aí tá aqui. As últimas conversas sobre renovação era que o Payet aceitasse a diluição dos salários, que é diminuir o salário do Payet, que tem a receber até o meio do ano, no período até o fim da temporada, sem que o clube tivesse que arcar com novos custos. Com uma permanência improvável de Payet, a diretoria do Vasco terá mais tempo para procurar um substituto no mercado para o francês. Entre os meias atacantes, o elenco tem Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Estrela. Este que está lesionado, sem previsão de retorno aos gramados. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023. O meia tem 75 jogos oficiais pelo clube, marcou 7 gols e deu 13 assistências. Contratado com status de titular e referência do time, o francês perdeu espaço na reta final de 2024. Começou 2025 como reserva do time, sem boas atuações. Fora de campo, o Payet também tá tendo problemas, né? O Payet é investigado por violência física, moral, psicológica e sexual. É pesado falar isso, mas é o que o Payet tá ali sendo investigado. A advogada catarinense Larissa Natália Ferrari, de 28 anos, afirma ter tido um relacionamento extraconjugal de setembro de 2024 a março deste ano com o atleta, fez registro de ocorrência nas polícias civil do Rio e também do Paraná, onde pediu uma medida protetiva contra o francês. Então, complicado também falar sobre essa situação. Enfim, Payet é um jogador ali, na minha opinião, que o Vasco não tem que renovar com o jogador. É um jogador que não apresentou futebol que a torcida esperava. Beleza? Então, gente, obrigado pela moral de todo mundo. Obrigado pelo seu like. A sua inscrição é super importante. Ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Tamo junto. Saudações vascaínas. Tamo junto. Um beijo. Não sei se hoje vai ter live, tá? Então não vou falar pra vocês. Hoje tem live 14 horas. Não garanto. Mas se tiver aí, a gente vai estar ao vivo aí às 14 horas, certinho em ponto. Beleza? Se não tiver, porque não vai ter live aqui no nosso canal. Tamo junto. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Saudações vascaínas. Se não tiver live, de tarde aí vai soltar mais um vídeo pra vocês. Abraço.